Salve, salve meninos da Multiprofissões e toda a cidade de Aparecida de Goiânia. Eu sou o professor Vinícius Anjos e você está assistindo a mais uma aula remota da Multiprofissões. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, ao nosso espacinho de vídeos aqui nessa plataforma. Um bom dia para você, boa tarde, boa noite. Como eu digo sempre, vai ficando aqui os meus abraços virtuais, né? Antes de começar a aula de hoje, eu sei que vocês devem estar bastante confusos em relação ao período de aula, não é? Porque esperamos aí esses dias, esses 14 dias de fechamento total do comércio, onde nós não poderíamos ter aula. E aí então nós entramos em escalonamento regional, tática que já vinha sendo adotada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então deixa eu explicar para vocês, porque muita gente já me perguntou essa semana sobre se teríamos ou se não vamos ter aula essa semana presencialmente aqui na Multiprofissões. E como você já deve imaginar, a resposta é não, porque você já está vendo aqui a nossa aula pelo nosso canal do YouTube. A resposta é não, nós não teremos aula presencial durante esse período. Por quê? Vamos lá. Saiu aí o escalonamento regional, o decreto das autoridades de saúde de Aparecida de Goiânia, né? E esse decreto ele regulamenta os dias de fechamento de cada região de Aparecida de Goiânia. Aqui no caso do centro de Aparecida, setor onde se encontra a escola, os fechamentos é quarta e quinta. Porém, esse decreto também especifica que no município não pode haver aula presencial de nenhum segmento, exceto as creches e CMEIs, que vão funcionar com 30% da capacidade. Fora isso, nenhum outro setor de educação, nenhum outro setor de ensino pode ter aulas presenciais. Então, como nós, assim como qualquer outra empresa, está subordinada à vontade das autoridades locais, cabe a gente acatar, né? Eles tocam e a gente vai entrar na dança. Mas calma, esse decreto ele equivale por 14 dias, né? Então, durante esses 14 dias serão mais 2 encontros que nós teremos por aqui, pelo nosso canal do YouTube. E depois desses 14 dias, dessas 2 semanas que esse decreto está valendo, né, nós vamos aguardar aí a decisão novamente das autoridades locais, né? Se eles liberarem, a gente volta com todo o nosso protocolo de segurança e de saúde. E caso eles não liberem, a gente vai continuar trabalhando por aqui mesmo. Mas pelo menos por 14 dias a gente vai ficar por aqui mesmo, tá bom? E é importante que a gente fique por aqui também. Até o momento que eu li agora há pouco, a situação dos leitos de UTI em Aparecida estão em 99% de ocupação. Né? Então é importante que você fique em casa, é importante que você se previna, é mais seguro tanto para nós quanto para vocês, tá bom? Dito isso, então vamos à nossa aula de hoje, né? E na nossa aula, como eu expliquei na semana passada, falaremos um pouco mais de redes sociais. Como eu disse na última aula, né, seria dividido em 2 etapas. A primeira etapa saiu na semana passada e a etapa 2 dessa aula sai agora para vocês. É muito importante que você veja o conteúdo da parte 1 primeiro, você veja a primeira aula primeiro. Por quê? Porque além de ser uma continuação, isso que nós estamos fazendo hoje, tem informações muito relevantes para você, entender o que é a proposta dessas aulas de hoje. Então nós começamos a abordar os assuntos, coisas que a gente tinha na cabeça, que talvez tivesse um pouco mais desconexo. Colocamos esses conhecimentos prévios na primeira aula, todos num pacote, relacionamos eles a outras coisas, e agora vem a cereja do bolo, que é a parte 2. Nós falaremos diretamente das fake news, nós falaremos diretamente de como ocorre esse processo, tá bom? Lembrando que essa aula vai ser igual às outras 2 aulas que nós tivemos, ou seja, vou passar aqui para vocês o vídeo, no final, nos últimos minutos dessa aula, vai ter a atividade de hoje tem 5 questões. Essa atividade você vai responder no caderno e vai trazer até a Multiprofissões,
que vai valer como presença para os seus cursos. Professor, preciso fazer 2 atividades porque eu faço 2 cursos? Não, por enquanto ainda não. Você vai fazer uma atividade só e você traz até a escola, que aí quando você entregar você vai ter a presença dos 2 cursos. É importante que você faça, tá bom? É importante que você faça porque o aluno que não fizer essa atividade, ela vai ficar com falta, tá bom? Então, beleza, vamos começar a nossa aula de hoje. Relembrando um pouco da aula anterior, para poder dar aquela contextualizada, estamos eventualmente na era da informação. É assim que é chamado o século XXI, né? Pela quantidade de recursos tecnológicos que nós temos, né? Na última aula nós vimos ali que nós temos 238 milhões de aparelhos e smartphones no Brasil. Então, ou seja, é de se supor que muita gente tem acesso à informação, muita gente tem acesso às redes sociais, principalmente, muita gente tem acesso a recursos tecnológicos, digamos assim. E dessa galera, impossível é a gente dizer que se você tem um aparelho com acesso à internet, você não vai ficar sem informação. Então, o tempo inteiro, para quem tem acesso às redes sociais, o tempo inteiro para quem tem acesso à internet, você está sendo bombardeado por informações, né? É assim que a gente se define hoje em dia. O problema é que dessas informações, nem todas as pessoas sabem consumi-las, né? Como eu disse, a educação digital está no sentido de você saber consumir determinados tipos de informação. E nós vimos também que, por esse motivo da educação digital, muita gente vem consumindo notícias falsas. E o problema dessas notícias falsas é que as notícias falsas elas têm um porquê de serem produzidas. Elas têm um porquê de serem colocadas nas redes sociais. Muito diferente do que a gente pensa, de que fake news é só uma mentirinha que alguém inventa por aí, né? As fake news, na verdade, ela tem um propósito, ela tem uma maneira de trabalhar e ela tem o porquê. Foi basicamente disso que nós tratamos na semana passada. Então, aqui eu tirei print do slide, tirei foto do slide que eu tinha utilizado, que a ideia da fake news é te manter desinformado, tá bom? Então, esse diagrama aqui nos explica bastante sobre isso. É como se você estivesse no meio de um círculo, não é? Você está no meio da internet, onde as informações estão passando o tempo todo, informações reais, e as informações falsas criam uma barreira, né? Cria meio que uma bolha que te coloca lá dentro e você não consegue ter acesso às informações reais. Então é correto eu afirmar que uma pessoa que consome fake news ou que não está educada digitalmente, essa pessoa é uma pessoa desinformada, uma vez que ela não tem conhecimento das informações reais, tá? E por que alguém iria querer produzir fake news? Por que alguém ia querer te desinformar? Por quê? Porque você repete as informações que você recebe. E isso é fato. Se as pessoas passam o dia inteiro com a cara no celular se informando por lá, boa parte das opiniões que essa pessoa tem vai ser baseado no tipo de informação que ela consome. E isso não acontece só nas redes sociais, acontece na TV também. Então tem gente sim interessada com que você tenha certa opinião sobre determinado assunto e que você tenha determinada opinião sobre outro assunto. Então a ideia é controlar o que você pensa mesmo. Eu vou ser aberto aqui. A ideia de quem produz fake news é te fazer acreditar num assunto que não existe. Tá bom? Um exemplo das fake news, de como as fake news trabalham, basta a gente olhar para a própria TV, né? Saindo um pouco das redes sociais e olhando para a TV. Né? Na TV, as informações são passadas adiante por um jornal, por um conglomerado de empresas e tudo mais. Só que o que você escuta na TV faz com que você acredite em certos fatos. Como, por exemplo, você acorda de manhã, liga ali no canal 2, no canal 3, 5, 4, e você vê que todos os jornais estão dizendo que o Brasil está em guerra. A primeira coisa que você vai fazer é sentir medo, obviamente, e acreditar que o Brasil está em guerra. Esse é o mesmo papel que as fake news vão desempenhar.
Porque se você está o tempo inteiro recebendo informações, como por exemplo, de que a vacina vai te transformar num jacaré, de que gente está morrendo porque tomou determinado medicamento, de que um carro, pessoas estão bebendo o tempo inteiro e estão batendo umas nas outras, você vai acabar acreditando nisso também. Então, tá vendo aqui o que é o negócio que eu estou querendo mostrar? Você tem um monte de informações reais, te colocaram numa bolha criada pela TV ou pelas fake news e tudo mais, e você está no meio acreditando em tudo que está chegando até você, porque você repete as informações que você recebe. Essas informações que você recebe vai moldar a sua percepção de realidade, vai moldar as suas opiniões, vai moldar o que você pensa sobre determinado assunto. E aí é que o negócio começa a ficar perigoso, porque entrando na aula de hoje, vamos contextualizar, né? Aqui eu trouxe para vocês uma definição de fake news. Essa definição é uma definição da Universidade de Oxford, que estuda o tema fake news há um certo tempo. Então, fake news é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos emocionais e crenças. Lendo mais uma vez. É um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais. Então, o que isso quer dizer? É o que eu acabei de falar para vocês. Fake news tem o objetivo de moldar a sua percepção das coisas sobre determinado assunto, de formar opiniões de coisas que você pensa sobre determinado assunto. Tem alguém que quer que você pense daquele jeito que uma fake news está dizendo, tá? Tem alguém que quer que você acredite naqueles fatos do que nos fatos reais, tá bom? Então, já que o objetivo das fake news ela é moldar a percepção das coisas, então você vai ter fake news em diversos setores e fica fácil entender por quê. Se as fake news elas são para moldar opinião, é claro que vai ter gente interessada que você tenha certa opinião de determinado assunto na política. Muito claro isso, tá? Nesse caso, as fake news ela vem com o objetivo de atacar alguns outros candidatos ou enaltecer outros candidatos, né? Ou seja, inventando um monte de mentiras sobre tal pessoas ou inventando um monte de mentiras sobre outras pessoas. Exemplo, né? Se você acorda de manhã cedo e vê como, por exemplo, um candidato chamado Ciro Gomes, se você está numa rede social que está dizendo o tempo inteiro que o Ciro Gomes ele é corrupto, você vai acreditar que o Ciro Gomes ele é corrupto e daqui a uns dias você já não vai conseguir mais voltar no Ciro Gomes porque você acredita que o Ciro Gomes ele é corrupto. Mesmo essas informações sendo falsas, ela conseguiu moldar a sua opinião, né? Agora, se você pega o mesmo Ciro Gomes e tem um monte de fake news falando que o Ciro Gomes fez tal coisa boa, que o Ciro Gomes conseguiu tirar o nome de tantas pessoas do SPC, a tendência que você aceite o Ciro Gomes como seu candidato é maior. Então, olha só para você entender, não estou falando enaltecendo candidato nenhum, estou utilizando só como exemplo por aqui, porque 2018 foi bem assim, você tinha fake news dizendo sobre tal político que tinha feito tais coisas e que seria um bom candidato, e você tinha fake news dizendo para o outro. Então, é claro que tem gente, é claro que vai existir fake news dentro da política, porque tem gente tentando moldar a sua percepção de voto. Na área da saúde também tem fake news, como eu expliquei dos candidatos aqui, tá? Se você recebe determinada quantidade de informações falando que tal medicamento é bom para tal doença, como por exemplo o coronavírus, você vai acreditar nisso. Um exemplo de fake news que surgiu, que ficou muito famosa, né? Surgiu a fake news que o medicamento ivermectina era bom para a Covid-19, prevenia a Covid-19. Olha, por mais que quem tinha credibilidade para falar, que eram cientistas e farmacêuticos, dissessem para você que não tinha nenhuma comprovação de que a ivermectina era eficaz contra o Covid-19,
O que aconteceu foi que muita gente foi para a farmácia comprar ivermectina, fazendo com que o medicamento faltasse até para quem precisava. Então, está aqui um exemplo para você entender que as fake news também vêm na saúde, tem gente querendo que você acredite em tal coisa. As fake news também vêm na área da educação, com certeza, né? Essa educação está relacionada diretamente à política, digamos assim, porque quem controla o Estado controla a educação. Né? Então, você depredar escolas, você falar mal de professores, dizer que os seus professores estão doutrinando tal pessoa, dizer que os professores estão fazendo isso, fazendo aquilo, fica muito fácil, porque é um ataque à educação, também proposto por fake news, sem nenhuma comprovação. O que vai acontecer é que o nosso Brasil vai ficar como o Brasil está hoje, onde você tem pessoas que acreditam que nas escolas existe uma doutrinação que não foi comprovada, e você tem pessoas invadindo escolas e ameaçando professores. Não sei quem quer ameaçar professores, não sei quem quer atacar os professores, mas existe, tá bom? Existe, se você quiser, eu até te mostro depois. A área da segurança, como obviamente falando, e também as fake news vêm em situações comerciais, né? A fim de propor algum produto, a fim de propor alguma coisa nova, a fim de propor fazer com que as pessoas ganhem, fazer com que as pessoas comprem determinadas coisas, né? Então, existe as fake news também relacionado ao comercial, ou seja, a venda de produtos, ao marketing, digamos assim. E como eu venho falando, você sempre vai repetir as informações que você recebe, porque as suas opiniões vão ser baseadas no tipo de coisa aonde você se informa, né? Nas redes sociais, a coisa fica um pouquinho mais grave, tá? Nas redes sociais, as coisas se agravam um pouco. Por quê? Porque as pessoas sabem do que você gosta de ouvir. As pessoas sabem do que você gosta de consumir. Essas pessoas que eu estou falando para você, na verdade, são essas pessoas que eu estou falando para você, e esses interessados que estariam querendo que você fique desinformado sobre tal assunto, molde a sua percepção sobre tal assunto. Isso fica muito mais fácil de se executar pela internet, isso fica muito mais fácil de se executar pelas redes sociais. Por quê? Nas redes sociais existe uma coisa que nós chamamos de bolhas sociais. E deixa eu explicar para vocês o que é bolha social e qual é o papel que ela vai ter ali dentro da produção de fake news. Quando você entra em qualquer rede social, como por exemplo o Facebook, como por exemplo o Instagram e Twitter, o WhatsApp vai ser menos um pouco. Essas redes sociais têm um mecanismo para te deixar agradável dentro dessas redes. E o que seria esse mecanismo? Bom, a partir do momento em que você vai compartilhando coisas, a partir do momento em que você vai curtindo determinadas postagens e que você vai escrevendo comentários, a rede social vai entendendo que você tem preferências por determinados tipos de assunto. Então, para sempre te deixar feliz e motivado a utilizar a rede, você vai sendo direcionado a uma bolha social, que seria meio que um espaço dentro da rede, onde as informações que você gosta de receber, as informações que vão de acordo ao que você pensa, as coisas que vão de acordo, as músicas que você gosta e determinados tipos de assunto, né, vão estar rolando ali. Então, como você pode perceber, são diversos tipos de bolha social. Então, por exemplo, um exemplo bem claro aqui de bolha social são os grupos de WhatsApp. Né? Você vai achando grupos, vão te adicionando, muita gente faz parte de grupo de política, muita gente faz parte de grupo de saúde, de grupo de educação, mas são grupos que vão passar tipos de informação com que a pessoa se agrada, e é por isso que ela vai ficando ali. No WhatsApp nem tanto, mas é um tipo de bolha social. No Facebook isso é muito mais agressivo, porque a quantidade de páginas que você vai curtindo e do que essas páginas falam vai fazendo com que você fique cada vez mais preso dentro dessa bolha social. Então, exemplo, né? Se você é uma pessoa que gosta de curtir páginas de compras, se você é uma pessoa que gosta de curtir páginas de promoções, é provável que no seu feed de notícias, aí no seu Facebook, vai aparecer muito para você promoções de empresas, com muito mais frequências do que outras pessoas. Agora, você é uma pessoa que gosta de falar sobre determinado candidato político, você vai curtindo as páginas desse candidato político, né? E você vai vendo vídeos, você vai comentando coisas a favor. Sempre essas redes sociais vão entender que você gosta desse assunto,
sempre você vai estar recebendo aquele tipo de informação, porque dentro da sua bolha social, dentro do meio que você escolheu, aquele tipo de informação acontece mais. Então tá aqui, isso aqui é uma rede social, gente, né? Você tem tipos de bolhas sociais muito diferentes da sua. Tem coisas que você nem ouviu falar. Tem coisas que você nem sabe que o pessoal está comentando. Não é porque você não entra na rede social. É porque o seu espaço de rede social, a sua bolha, não fala daquele assunto. Entendeu? Então é assim que funciona. Bom, esse diagrama aqui embaixo é um mapa, é meio que um mapinha das bolhas sociais do Brasil. Olha para você ter uma ideia da quantidade de bolhas sociais que a gente tem por aqui. Então, o que a gente pode considerar como bolha social? Embora de menor maneira, grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é um tipo de bolha social, né? O grupo do Facebook é um tipo de bolha social, mas muito mais agressivo do que o WhatsApp, tá bom? Só fóruns em sala de bate-papo é um tipo de bolha social. Exemplo, você pega uma rede social de relacionamentos LGBT. A grande maioria das pessoas não acessam. Mas ali dentro, aquele bate-papo, ali daquela rede social LGBT, é um tipo de bolha. Tem fóruns na internet também, fóruns e tudo mais, né? Como, por exemplo, fóruns de moto. Né? Tem gente que gosta de entrar nesses fóruns de moto para verificar sobre peças, para tirar dúvidas. Aquilo é uma bolha social que fala só sobre motocicletas. Bom, e também uma bolha social, as informações no feed, tá bom? Ou seja, quando essas redes sociais vão entendendo que você gosta de determinado assunto, ela vai ficar mandando para você naquele feed, no feed de notícias, coisas que vão de acordo ao seu interesse ali. Então, ficou claro aqui o que é as bolhas sociais, né? Não tem nenhum problema você pertencer a uma bolha social, tá? Só para deixar claro. Não tem nenhum problema, tá? Até porque essa bolha social, ela acontece sem a ajuda das redes sociais, tá? Ela acontece nas redes sociais, mas também acontece fora. Como, por exemplo, na sua escola, você tem o seu grupinho de amigos. Amigos que gostam do mesmo tipo de música que você, amigos que gostam de ouvir as mesmas coisas que você, amigos que gostam de ler e de estudar as mesmas coisas que você. Então, você vai ter aí a formação de bolhas sociais, né? Não é nenhum problema você pertencer a uma bolha social. O problema da bolha social na internet em específico é que dentro das bolhas sociais da internet existe uma presença massiva de sites de desinformação. Então, o que se entende, por que fica mais grave aqui o problema das fake news, né? Quem está interessado em que você pense sobre determinada coisa através das fake news, sabe muito bem que você pertence a uma bolha social. Porque você está num grupo de WhatsApp, você está num grupo de um Facebook, você está no grupo do Twitter e por aí vai. Então, essas pessoas se utilizando da predisposição que você já tem em acreditar em determinado assunto, vão bombardear ainda mais essas bolhas sociais com informações que é para radicalizar a sua percepção sobre determinado assunto. E eu não estou brincando quando eu falo de site de desinformação, não. A Anatel soltou um relatório, isso no final de 2020, com os sites menos confiáveis que a gente tem no Brasil. E dá uma sacada da quantidade de sites que a gente tem, né? E esses sites que eu estou falando para você aqui agora, né, são sites que estão infiltrados nessas bolhas sociais, são sites que vão bombardear essas bolhas sociais, fazendo com que as pessoas que estão lá dentro se sintam cada vez mais informadas, mas em todo caso está acontecendo o oposto, o inverso, tá? E aí você me pergunta bem assim, professor, mas como é que você sabe que esses sites são pouquíssimos confiáveis, que esses sites não têm credibilidade para estar passando notícia? Como é que você sabe que esses sites são de fake news? Por quê? Porque o Anatel está analisando os critérios de informações sem fake news, de informações de fake news, né? Você lembra da aula anterior que eu tinha falado para você, das características das fake news? Pois é, esses sites aqui têm todas essas características nas notícias que eles trazem. Que, como por exemplo, sem autor, se é um site sensacionalista, né? Se é aquele site que dá aquelas notícias urgente, perigo, notícia apelativa para te despertar uma certa emoção, tá bom? Tá analisando se tem um editorial falso, tá analisando se tem referência. Então, são informações que podem ser sim consideradas fake news.
E essas bolhas sociais específicas está cheia desses sites, porque tem gente que já sabe a predisposição que você tem. Então, olha só que coisa mais macabra que acontece com fake news. Você entra numa bolha social e as pessoas utilizam das coisas que você gosta de ouvir, das coisas que você quer ver, das coisas que você quer assistir, e através disso ela vai te mandar notícias falsas e apelativas para fazer com que você compre uma certa ideia que talvez nem seja uma ideia certa. Então, ou seja, você vai eles vão dizer sempre o que você gosta de ouvir para que você esteja sempre certo nas redes sociais. E aí você acredita que você está informado. Você acredita que você é uma pessoa que tem o QI a mais, porque você passa muito tempo ali no seu Facebook vendo notícias, só que o que você está acreditando muitas vezes pode não ser nem 1% da realidade total. É por isso que você tem essas pessoas que vão ser tidas como fanáticas, que vão estar defendendo político A a todo ferro, que vão estar defendendo político B a todo ferro. Você tem pessoas que vai ser radicalmente contra vacinas, mesmo tendo jornais, mesmo tendo todo tipo de coisa falando que seria importante se vacinar. Você vai ter gente dizendo que o vírus, o Covid, ela é uma gripezinha até os dias de hoje, que não faz mal, que inventaram o Covid, mesmo você tendo cientistas dizendo que não foi inventado, né? Então é por isso, porque essas pessoas estão lá e cada vez mais elas vão pegar as informações que lhe agradam e elas vão tentando ali achar que estão informadas, mas na verdade pode nem fazer um pingo de realidade o que elas estão falando, né? É exatamente o que eu estou explicando aqui, ó. É exatamente o que eu estou explicando aqui, ó. Você entendeu agora? Informações reais, a barreira de informações falsas e a pessoa que está no meio ali recebendo, acreditando que ela está 100% certa, mas às vezes não tem nenhum pingo com o fato da realidade. Agora, você sabe muito bem que as fake news, como eu já expliquei por aqui, ela acontece de maneira orgânica, né? Porque você vai ter ali pessoas que vão despertar emoções em quem está consumindo essas notícias e tudo mais. Então, as notícias, como eu disse, a notícia sensacionalista, ela faz com que as pessoas elas queiram compartilhar mais. Então, como por exemplo, se eu chego para você e falo, urgente, os Estados Unidos está ameaçando jogar uma bomba no Brasil, uma bomba nuclear no Brasil. Você vai ter a sensação de que você precisa compartilhar isso com outras pessoas e aí vai. Então, existe uma propagação de notícias falsas de maneira orgânica. As pessoas escutam, veem, não sabem o que é, mas mandam mesmo assim porque elas têm a necessidade de contar para outras pessoas aquilo ali, porque é sempre uma coisa apelativa e por aí vai, tá bom? Mas só que eu estou dizendo para vocês prestar atenção aqui, ó, comentários anônimos e trolls, tá? Porque se por um lado existe uma informação falsa, que ela é passada de maneira orgânica, ou seja, as pessoas veem e compartilham, existem também maneiras artificiais de fazerem isso. Existem maneiras propositais de fazer isso. E é o que muito desses sites de desinformação de notícias, é o que muito que essas pessoas estão fazendo aí, que estão tentando desinformar a população, está fazendo, né? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês agora o que seriam esses comentários anônimos e trolls. Gente, nas redes sociais existem robôs e existem perfis falsos, tá? Que bombardeiam o tempo inteiro, que são programados para estar o tempo inteiro replicando tal notícia, né? Deixa eu explicar para vocês o porquê. Botnets seria as redes de robôs e perfil falso também seria uma rede, mas só que não de robôs, né? Para explicar para vocês aqui um pouco disso, eu preciso separar aqui em dois pontos, eu preciso separar aqui em duas esferas para você entender uma coisa. Bom, as redes sociais, ela tem diversos mecanismos de funcionar. Um desses mecanismos aí que eu acabei de falar para vocês é as bolhas sociais, que é o predominante, né? Se você entendeu, você é direcionado para uma bolha onde passa informações das coisas que você gosta também. Mas só que as redes sociais também trabalham por assuntos que viralizam na internet.
né? Então, quanto mais pessoas comentam determinado assunto, a rede social ela vai entendendo que aquele assunto ele vai ter uma importância. E quando aquele assunto tem uma importância, ela rompe a barreira das bolhas sociais e começam a circular pela rede. Ou seja, está na bolha social, no cantinho da rede. Ficou muito importante, tem muita gente comentando, ela sai da bolha e agora a rede social propaga. Entendeu? Então, para isso, existem duas maneiras de fazer isso artificialmente. A primeira maneira de fazer isso artificialmente é o perfil falso. Bom, perfil falso não é de hoje que perfil falso existe. Desde a época aí, eu não sei se vocês lembram, não sei se é da época de vocês, que existia uma rede social chamada Orkut. Esses perfis falsos existem até esses dias, né? E de tudo, não é proibido você ter um perfil falso. Tem empresas que trabalham com perfil falso, pra você ter uma ideia, né? E eu vou explicar o porquê. Porque o perfil falso, ele pode querer, como por exemplo aqui, dar voz a um certo produto de uma marca, não infringindo sérios danos às redes sociais. É o primeiro ponto. Então, por exemplo, se você entra no YouTube, né? Tá lá no YouTube. Você assiste um vídeo, né? De determinado youtuber que você gosta. E olha que os youtubers também se utilizam dessa tática. Já vou até falar para vocês. Você assistiu o vídeo. Nos primeiros 5 comentários do vídeo, tem lá, isso aí, cara, que vídeo legal, vídeo bacana e tal. A probabilidade de você achar que o que o youtuber está falando está correto, cresce muito, por quê? Porque você vai ver com que as pessoas estão comentando, né? Tem gente comentando, tem gente falando, né? Então, é uma estratégia que dá. Como, por exemplo, a Magazine Luiza faz uma promoção de celulares, né? E ela quer que esse conteúdo viraliza, né? Então ela bota um monte, ela contrata uma empresa que tem esses perfis falsos para fazer com que as pessoas entendam e acreditem que o produto dela é bom, entendeu? Então o perfil falso não existe desde hoje e ele pode ser utilizado para muita coisa boa, né? Mas também ela pode se passar, aqui como está embaixo, um perfil falso pode se passar por uma pessoa para criar uma má reputação ou para ser uma pessoa infiltrada nessas bolhas sociais e ficar fomentando o discurso. Essas pessoas contratadas com perfil falso para poder ficar cada dia repostando tantas coisas em determinado grupo. E aí? E você tem o robô. O robô, gente, o robô é muito, mas é muito pior, tá? Porque o robô ele é programado para fazer tanta coisa nas redes sociais e isso em tempo recorde. Como, por exemplo, ficar retweetando informações nas redes sociais até essa informação engajar na engrenagem do Facebook ou das redes sociais e viralizar, né? Ela tem o objetivo de inflamar os discursos, né? Como, por exemplo, tem dentro da bolha alguém falando sobre determinado assunto e vai lá esse robô e começa a postar evidências e fatos sobre coisas que ele quer que você acredite, inflama também. E eles são programados para interagir com usuários. Gente, isso existe. As redes sociais não têm só perfis verdadeiros, não é só pessoas que estão nas redes sociais. As redes sociais é uma empresa, é uma máquina. Então, obviamente, você está ali para se divertir, mas tem gente que está ganhando dinheiro com isso. Então, obviamente, vai ter robôs para fazer disparo em massa de mensagens, de informação, para viralizar conteúdo, né? Vai ter gente com perfil falso comentando bem sobre determinado produto e comentando mal sobre determinado produto e por aí vai, né? Agora, observe o poder que essas coisas têm. Existem fazendas no Brasil, existem empresas dedicadas totalmente à produção desses robôs e totalmente à produção desses perfis falsos. Então não é de se supor que tem gente com perfil falso no Facebook, no Twitter, no Instagram, que só serve esses perfis falsos, esses robôs, obviamente são contratados e eles estão ali para bombardear cada vez mais o tipo de informação, para aumentar a credibilidade das fake news. Porque é claro, né, gente? Se você tem uma notícia e você vê que tem muita gente falando sobre determinado assunto, você vai acreditar que aquele assunto é verdade. Está todo mundo comentando, não é? É por isso que existem as hashtags
no Twitter. Quanto mais os assuntos são comentados, quanto mais pessoas colocam aquela hashtag, mais o assunto sobe para os top 5 lá do Twitter. É para isso que serve. Então, quanto mais a gente fala sobre determinado assunto, mais a rede social entende que aquele assunto é importante, mais ela vai propagar e mais as pessoas vão acreditar que realmente aquilo ali é verdade. Então, na época de eleição, por exemplo, você vai ter candidatos, que eu não vou citar nomes por aqui, que vai ter o tempo inteiro robôs trabalhando para ele, inclusive tem pesquisa sobre isso, tá? Robôs trabalhando para ele que ficam o dia inteiro compartilhando o assunto. Agora você imagina quantas informações que um robô não consegue propagar num dia. No minuto são mais de 60, se a gente colocar em consideração aqui, entendeu? A quantidade de segundos com a quantidade de postagens que ele consegue. Quanto isso aqui ele não consegue fazer num dia? Agora deixa eu te perguntar, e se essas notícias forem falsas? Então, eu estou falando para você aqui mesmo, agora nesse ponto estou falando para você, que muito provavelmente tem gente nas redes sociais conversando com robôs, já que esses robôs são programados para interagir com usuários. Tem gente discutindo com perfil fake que é contratado para propagar determinada notícia. Não importa se ela é falsa ou se ela é verdadeira. Entendeu? A sensação que as pessoas têm que tem muita gente comentando, na verdade não é nada. Não é nada. E olha, eu estou falando isso aqui para você, eu tenho certeza que você está se perguntando se você já viu um robô desse. E eu te provo que você provavelmente pode ter visto um robô desse. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um tipo de robô. Há pouco tempo atrás, aconteceu uma coisa interessantíssima, tá? Para você ter uma ideia de como esses robôs são programados para interagir com usuários orgânicos. O jornal Folha de São Paulo estava no Twitter, né? E ele propagou uma notícia que dizia o seguinte: joalheria quer competir com obras de arte pelo bolso dos super ricos, né? Aparentemente, isso daqui não tem nada a ver com política. Não é? Como você pode ver, tem nada a ver com política. Mas aí olha o que aconteceu. Um robô veio e respondeu embaixo, já pegando o assunto e colocando onde? Num outro contexto que não tinha nada a ver com isso. E eu te mostro. Olha aqui. Samara Pontes, provavelmente é um robô, um perfil falso. Cadê as provas, Folha? Não tem, né? Não existem. Vocês estão com medo de perder os bilhões que o governo PT bancava para vocês, né? E ainda lá sobe as hashtags Haddad para tá feio, vão perder tá feio, marqueteiro do Jair e Folha fake news, né? Então, olha, aqui aparentemente o que a gente pode identificar falando dessas botnets, desses robôs e tudo mais, né? A Folha de São Paulo propagou uma notícia que não tem nada a ver com política, mas aí o que acontece é o seguinte: esses robôs funcionam por palavra-chave, e aqui tem o nome bolso. Provavelmente o robô pode ter entendido que estava falando de política e aí ele vem e já coloca uma mensagem pronta que não tem relação nenhuma com o assunto que estava sendo propagado pela postagem original. Então você entendeu aqui o seguinte: acabou funcionando como uma armadilha de robôs, né? É uma prova de que existe, né? E já tem investigações e tudo mais falando sobre essas informações que andam circulando por aí, né? Não é errado você ter um robô, né? Não é errado você ter um robô. Como, por exemplo, esse robô de Facebook pode ser utilizado para uma coisa boa, né? O governo poderia, como por exemplo, incentivar as pessoas a ir se vacinar, já que quanto mais pessoas falam, mais probabilidade a gente tem de acreditar nessas coisas, não é? Então, se soltam a vacina e esses robôs começam a trabalhar, dizendo o quanto é importante tomar vacina, o quanto é bom ir lá e tomar vacina, provavelmente as pessoas vão se mobilizar cada vez mais, vão se engajar numa causa e vão moldar a opinião sobre determinada coisa. Agora, esses perfis falsos, esses robôs, também podem e vêm sendo utilizados para propagação de fake news, tá? Então já fica aqui o meu ponto, que aqui quero só recapitular com vocês, né? Entendemos a fake news, entendemos como ela se propaga nas bolhas sociais, entendemos que existem tanta gente interessada em que você pense sobre determinada coisa, determinado assunto, que existem também
robôs sendo contratados, sendo criados para fazer esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, não estou mentindo para você, porque você pode até ver aqui, ó, comentários anônimos e trolls. Isso são os bots, são os robôs que estão lá, ali, tentando viralizar determinado assunto, tá bom? E perfis falsos também, beleza? Então vamos lá. Vinícius, como é que eu faço então para me manter informado, já que eu estou vendo que nas redes sociais a coisa é bem complicada? Bom, enfim, é muito fácil você verificar as notícias, né? É muito fácil você ver notícias verdadeiras, você ter certeza se uma notícia é verdadeira, e eu vou explicar para vocês aqui agora em poucos pontos. Anotem, porque é muito importante, tá? A partir de hoje, você precisa então, você precisa começar a ter essa educação digital, de saber se informar e saber propagar notícias também. Primeiro passo para você verificar uma notícia e dizer que a notícia é verdadeira. Primeiro, procure por mídias confiáveis, tá? O que são essas mídias confiáveis? Procurem por quem propaga notícias e que já tem um certo renome a zelar, tem uma bagagem para zelar, né? Procure por sites como, por exemplo, a BBC, que é um site internacional, The New York Times, né? Ou então jornais pequenos aqui mesmo no Brasil, mas são jornais que são regulamentados pela ética jornalística. Lembra que eu tinha comentado lá no primeiro vídeo? Ó, a gente linkando aqui, né? Como, por exemplo, a Globo, que muita gente hoje fala mal. De todo modo, a Globo, ela é uma empresa regulamentada. E se ela propaga uma notícia falsa, ela pode ser processada por isso. Sabia disso? E vários outros jornais do Brasil que vêm sendo atacados, e as pessoas querem sair do jornal achando que o jornal está mentindo, e é exatamente o contrário. Muito desse ódio que as pessoas têm a essas grandes emissoras, como a Record, como a Globo, que eu acabei de citar, como jornais igual a Folha de São Paulo e Estadão, muito do ódio que essas pessoas têm é parte da desinformação que elas vivem, né? Porque se as pessoas se informam por fontes confiáveis, as fake news perdem ainda mais credibilidade. Então tem muita fake news dizendo por aí que determinada emissora ela está envolvida com corrupção, tem determinadas emissoras estão mentindo, determinadas emissoras estão tentando fazer tal coisa. Então você vai ver gente com ódio o tempo inteiro dessas emissoras. Mas é muito pelo contrário, elas são mais do que confiáveis para a gente tá nos informando. Então procure por essas mídias confiáveis quando você for se informar, tá? Mídias que têm nome, que têm um CNPJ, mídias que são regulamentadas e que têm uma ética jornalística, pelo menos o mínimo, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta dessas fontes de notícias, mas em todo caso é o melhor que a gente tem, porque é melhor a gente saber que uma empresa disse tal coisa, uma empresa que pode responder criminalmente por estar propagando essa tal coisa, do que a gente se informar porque a gente não faz ideia. Não faz ideia de quem foi que inventou aquilo, tá bom? Leia mais. Gente, leia mais sobre determinado assunto. Recebeu uma notícia no seu celular? Ótimo. Não propague. Pesquisa e vai ver se tem gente falando sobre aquele assunto, tá bom? Porque se um jornal, se uma fonte de notícia, ela propaga determinada informação, muitos outros canais de notícias vão replicar essa informação, uma vez que o fato é verdadeiro. Então, se acontece determinada coisa no Brasil, como, por exemplo, começa hoje a greve dos caminhoneiros, não vai ser só uma empresa que vai propagar, vai ser muito mais. Você vai ver isso falando na Globo, você vai ver isso falando no SBT, você vai ver isso falando na Record, você vai ver isso falando na BBC, né? Então, ou seja, leia mais sobre determinado assunto. Quando você pegar uma notícia, que você for pesquisar essa notícia e só tem um jornal falando, esse jornal não é um jornal confiável, é um jornal que você nunca ouviu falar da sua vida, desconfie e não propague. Considere a fonte, gente. Pessoal, quem foi que escreveu tal coisa? Quem foi que disse tal coisa? Né? Então, o que seria a fonte? A fonte é o autor. A fonte é o autor. Como, por exemplo, se o William Bonner disse alguma coisa, considere. É um jornalista. Né? Se a Mônica Bergamo, ou então se você leu na BBC News falando sobre a Lila Schwartz, escreveu determinada coisa, considere.
pesquise mais sobre essa fonte, pesquise mais sobre esse autor. Entra nas suas redes sociais, procura no Instagram, vê quem é essa pessoa, vê se é um jornalista, vê se existe. Porque existem jornais também que botam fonte falsa. Bota uma foto de uma pessoa aleatória e essa pessoa não existe, só bota lá no site. Considere a fonte. Então, se foi quem? Foi a jornalista Gabriela Viana, do Repórter CBN. Entra no Repórter CBN, entra no perfil da Gabriela Viana, procura ver se ela realmente é uma pessoa que existe e o que ela é. Considere a fonte. Considere também, pessoal, o autor. Esse autor é um autor já conhecido? Esse autor é um autor que tem bons trabalhos? Você já pesquisou? Esse autor tem livros sobre determinada coisa? Considere, tá bom? Agora, se você entrou numa mídia, não é confiável, você nunca ouviu falar, só tem ele que está falando, você viu a fonte, tem um autor, mas é um cara que você nunca ouviu falar da sua vida, aí complica, né? Gente, verifique a data, considere a data, tá bom? Por quê? Porque pode acontecer que uma notícia tenha sido tirada de contexto. Muitas vezes a notícia é até verdadeira, mas a notícia foi tirada de contexto. Vou dar um exemplo. O Caiado, né? Nosso governador aqui do estado de Goiás, no dia 1º de janeiro, decretou ali o lockdown, né? Onde as pessoas eram para ficar em casa e tudo mais, né? Pegaram uma notícia dele que dizia bem assim, né? Caiado libera baile funk no Palácio das Esmeraldas, né? Essa notícia tinha saído em 2019, não tinha começado nem a pandemia e foi uma reunião de família entre ele e as filhas dele. Então verifique a data dessa notícia. Se não tem data, desconfie. E verifique a data porque pode ser que essa notícia seja verdadeira, mas ela foi retirada de contexto para fazer você pensar sobre determinada coisa, tá bom? Existem fontes de apoio? Gente, o que é fonte de apoio? Lembra que aqui eu falei sobre o Leia Mais? Né? O que é isso? O Leia Mais é diferente da fonte de apoio. Por quê? O Leia Mais é quando você vê a notícia de determinada plataforma e aí você vai pesquisar a notícia, tem mais 2, 3 plataformas falando sobre a mesma coisa. E isso é você estar lendo mais sobre o assunto. As fontes de apoio não são relacionadas diretamente às notícias, mas elas dão apoio para que a notícia seja corroborada. Como, por exemplo, você vira hoje e entra nas suas redes sociais, você vê uma notícia falando bem assim, que ratos dão leite e que esse leite pode fazer medicamento. Beleza, leite de rato faz medicamento. Você leu isso, você vai procurar uma fonte de apoio. O que é essa fonte de apoio? Seria uma fonte que não está relacionada à notícia, mas seria um local onde você começa a ler e você percebe que a notícia que você leu anteriormente tem um nexo. Então você tem uma fonte de apoio. Ah, beleza, leite de rato dá para fazer medicamento? Dá, por quê? Porque leite de rato tem tal, você leu, o leite de rato tem tal proteína e não sei o que, e por aí vai. É só um exemplo aqui para vocês, tá bom? Para que a sua notícia não fique sem nexo. Exemplo, né, de notícia sem nexo. É dizer que a NASA está querendo implantar chip nas pessoas. Aí você vai ler as fontes, você vai ler determinadas fontes de apoio e você vai ver que não existe porquê da NASA colocar chip nas pessoas. Então você já começa a desconfiar, tá bom? Porque essas fontes de apoio pode apoiar e desmentir uma notícia falsa ou não, tá bom? Verifica se é preconceituoso, tá? Se tem o objetivo de fazer o quê? De apelar. Se tem o objetivo de despertar emoções, seja ela raiva, seja ela tristeza, seja ela euforia, alegria e tudo mais. Né? Vê se é preconceituoso, vê se é apelativo. Se tiver essas ocasiões, pode ser uma notícia falsa. Exemplo, urgente, pizza cura câncer. Tá vendo? Ele é apelativo, né? Você já vai querer ver se a pizza cura câncer ou não, né? É apelativo. É preconceituoso? De que sentido? Fulano de tal da Câmara detona ministro do STF. Isso é preconceituoso. Entendeu? Já tá querendo meio que desmerecer a imagem de um ministro do STF. Sacou como é que a coisa funciona? E consulte especialistas, tá? Gente, se você leu sobre determinada coisa, se você conhece alguém, né? Se você conhece uma pessoa, tem acesso a esse tipo de coisa, né? E essas pessoas
elas são especialistas no assunto, pode procurar sem medo, elas vão estar ali para te explicar. É meio que uma fonte de apoio para você, tá bom? Meio que uma fonte de apoio também, tá? E também, pessoal, para você verificar uma notícia verdadeira, se é verdadeira ou se é falsa, você tem hoje em dia as famosas agências de checagem de fato, que são agências especializadas, não são jornais, são agências especializadas em checar fatos. Ficam nas redes sociais, veio uma notícia acontecendo, aí ela pega essa notícia e vai verificar se essa notícia tem nexo ou não. E são sites muito acessíveis que você pode acessar, tá bom? Então existem hoje já agências de checagem de fato. Você entra numa dessas agências aí, que você vai ver a quantidade de fake news que talvez você já tenha visto e que ela já desmentiu lá nessas agências. Tem a agência Lupa, inclusive a agência Lupa é a agência que eu mais uso. Tem a agência Aos Fatos, a agência Comprova, a Fato Fake, a Boatos.org, a eFarsas. Gente, essas empresas, essas agências têm feito um trabalho excelente, muito bom, que é de você pegar essas notícias falsas que muitas vezes a gente vê e não sabe se a gente acredita ou não acredita. Quando passa 2, 3 dias, ela já está nessas agências de notícias, elas já estão desmentindo essas fake news que estão por ali. Inclusive, na aula anterior eu deixei o link da agência Lupa para vocês verem lá como é que funciona. Então, para verificar uma notícia, nós também temos esse recurso, que é as agências de checagem de fato. Você pode entrar no site de qualquer uma delas que você vai ter acesso a um monte de notícias falsas e talvez a notícia que você quer verificar se é falsa ou não já está lá. Então, é um aliado muito poderoso aí no combate às fake news. Tá bom? Então, gente, assim, atualmente nós vivemos um cenário muito ruim nas redes sociais, tá? Quando a gente começa a conversar esse assunto em sala de aula, muita gente entra em choque, porque não imaginam do perigo e da dimensão que as fake news têm, né? E isso é um pedaço da aula de educação digital. O que nós falamos aqui hoje é 1% do problema. Se eu fosse falar tudo o que a gente deveria falar aqui, eu teria aula para mais ou menos um mês, todos os dias, né? Então, é muito importante que você pesquise mais sobre o assunto, tá? É muito importante que você considere o que nós conversamos aqui, tá bom? Eu não sei se você teve um certo impacto ao ouvir essas notícias, ao ouvir o que eu estou acabando de falar para vocês, né? Eu que estudo fake news tem 2 anos, já tem tempo já que eu estudo, às vezes eu fico estarrecido com as coisas que saem. É muito importante que você compartilhe esse vídeo, tá bom? É muito importante para as pessoas que você gosta e as pessoas que você quer que estejam bem informadas. Porque muitas vezes as pessoas não sabem disso, tá bom? Eu imagino que vocês tenham ficado com dúvidas. Qualquer dúvida, você pode procurar aqui a Multiprofissões que eu te explico melhor sobre determinado assunto aqui. Então, a partir de hoje, coloque em prática e não fique só na aula, tá bom? Eu vou ficando por aqui mais uma vez, agradecendo a presença de vocês aí do outro lado, deixando o meu abraço virtual a todos vocês e te desejando uma boa saúde, que a gente possa se encontrar em breve, pessoal. Gente, não se esqueça que no próximo slide é uma atividade. Um abraço a todos vocês, meus queridos, e falou!